Olá, meu nome é Lê Moreno e chegamos finalmente na aula de número 5. E acho que uma coisa muito importante contar para vocês ao longo de toda essa caminhada, gosto de resgatar a história. A gente começou lá de trás, naquela conversa sobre o que é a pedagogia da horta, como ela funciona, o que é a pedagogia da horta, a postura do educador. Depois a gente veio para a aula seguinte falando das questões transversais ao processo de aprendizagem, empreendedorismo, educação financeira, alimentação saudável. Chegamos na aula 3, dando os primeiros passos sobre o desenho de cada aula, mas obviamente olhando um pouco pelo alto, sobre cada uma dessas aulas. Viemos para a aula passada, mostrei o jogo da horta, o super horta, como esses jogos podem apoiar o estudante a finalmente montarem os seus canteiros e tomarem essa decisão daquilo que plantarão. Então, montar o plano de negócios, montar a empresa, definir a marca, sabem o que vão plantar, começam a treinar o seu pitch de vendas, tipo, como eles vão vender esse negócio. Esse processo de explicar e de falar sobre a sua empresa acontece algumas vezes ao longo das aulas, vão lá, sustentam se o negócio está de pé ou está muito torto. E a gente chegou aqui na aula 5. A aula 5 é assim. O canteiro está lá, as plantas estão crescendo, é o que a gente espera, depende da condição climática de chuva, tempestade, sol, seca, e aí o que vier daqui de cima, não sabemos. Mas a gente vai fazer o melhor para aquilo acontecer. Enquanto isso acontece, enquanto a gente está cuidando desse canteiro, a gente também começa a discutir sobre, vamos falar agora da parte 2 dessa história, que é como a gente vai vender esses produtos. Então, entra fortemente a defesa desse pitch, daquilo que eu vendo, daquilo que é o meu negócio, da minha preparação já para a culminância, para eu conversar com o meu cliente, com o meu consumidor, mas também entra uma decisão fundamental, que é por quanto venderei esta hortaliça. E aí, para isso, a gente desenvolveu mais um jogo chamado, que é aquele jogo da horta ao mercado, mas a gente vai olhar só para o pedaço do mercado agora. E esse pedaço do mercado, esse jogo é muito simples, ele tem um pequeno complicador, que nem é tanto assim, que eu vou mostrar para cada um dos professores e professoras que nos assistem. Vamos lá. Então, essa é a visão macro do jogo. Então, a gente tem o jogo do mercado, tem o tabuleiro aqui. O tabuleiro, eu vou depois abrir só ele, mas tem as lojas que eles vão alugar. Cada jogador vai alugar mais de um ponto de venda. Essa tabela do lado, eu vou explorar ela aqui para explicar para vocês. Então, uma visão geral é essa. Ganha o jogo quem conseguir vender mais e ter um saldo, por que não, positivo no final dessa conta. Deixa eu explicar como isso vai funcionar. Em primeiro lugar, é a gente colocar aqui qual o nome do produto. Então, estamos em 5 pessoas na minha empresa, eu sou o dono do cheiro verde, que é cebolinha com a salsinha. Então, eu vou colocar aqui, cheiro verde. Eu vou vender um preço final baseado numa pesquisa que eu posso ter feito com o meu cliente, que é um preço final de R$4. E aí, eu tenho que colocar aqui em quantidade de produtos, a quantidade de produtos real que eu tenho no meu canteiro. Então, tá 50 pés de cebolinha, 50 de salsinha, eu tenho, então, 50 maços de cheiro verde. E aí a informação mais importante é o custo de produção. Isso aqui dá pano para manga. Então o professor pode tanto estimar esse custo de produção desse canteiro, quanto de mão de obra, de mudas, de insumos agrícolas foram usados e fazer uma média, o valor daquele canteiro e colocar aqui o custo de produção. Ou a gente sugere uma fórmula, que também é um jeito simples do aluno trabalhar. Ele vai pegar o preço de venda do produto, multiplicar pela quantidade de produtos, dividir por 3, dá uma estimativa aqui do custo de produção para ele. Então, à medida que, vou para o próximo tabuleiro e volto para cá, tem um lugar chamado aluguel. Vou explicar o que é esse aluguel aqui.
Os estudantes lá, 5 participantes de uma mesma empresa, começa por mim, eu falo, bom, eu quero alugar um ponto de venda desses. Eu vou alugar esse aqui, que é bem nobre, no centro, mas ele custa caro, custa R$30. Aluguei. Depois vai jogar o professor A. O professor A também falou assim, você copiou, eu vou copiar você aqui. Alugou esse daqui. Aí vem o professor C, que vai alugar uma ponta por R$5. E assim, vamos jogando em 5 pessoas. 5 pessoas. 5 é um bom número, 5 pessoas. A gente vai ocupar todas as casas. E uma informação importante é que eu não posso estar competindo comigo mesmo. Ou seja, se eu aluguei esse lugar, eu não posso alugar esse lugar. Eu não fico eu e eu aqui na minha frente, não. Não posso. E essas bolinhas ajudam a delimitar quem está competindo com quem no mercado. Aí eu vou voltar para a minha planilha lá e vou colocar aqui o valor do aluguel. Eu vou somar quantos aluguéis eu fiz. Então, voltou R$40 de aluguel. Olha só. Então, eu já vou ter um número aqui no D, né? Por exemplo, custo de produção, R$120. Aluguel, gastei 80. Tem um custo de R$200. Então, para eu ficar no 0 a 0 no meu saldo, eu tenho que vender no mínimo R$200 de cheiro verde. Haja cheiro verde, mas vamos que vamos. Essa é a vida. E aí o jogo é um jogo simples de dados. Como vocês podem ver, tem as regrinhas aqui, né? Então, nós vamos jogar 2 dados. Chegou a minha vez, joguei 2 dados, saiu lá número 4. Não, faz de conta que eu sou dono dessa... 8, o número dessa casinha. Então, vamos andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, voltei 1, 8. Parei aqui. Meu consumidor parou aqui, 8. Quem era dona dessa casa aqui, cor de rosinha aqui, roxinha? É o aluno B. Então, eu estou aqui contra o aluno B. E aí tem a regra aqui de novo. Ó. Jogue um dado para ver quem vence a concorrência. Eu jogo um, ele joga outro. Quem tirar o dado maior leva o consumidor. Óbvio que eu vou ganhar, porque eu que sou dono do jogo aqui. Então, eu ganhei. Aí eu jogo o dado, então eu tirei 6, a pessoa tirou 1. Ganhei o consumidor. Jogo de novo o dado. E aí isso aqui é importante. O dono, alguém cuida do tabuleiro, lembra? Sempre alguém cuida do tabuleiro? Então, segunda, terça, quarta. Entre segunda e sexta, eu jogo um dado para saber quantos cheiro verde essa pessoa comprou de mim. Se fosse final de semana, eu jogaria 2 dados para ver quanto cheiro verde essa pessoa comprou. Então, eu estava vendendo a R$4 meu cheiro verde. Eu vendi, tirei o número 5. 5 vezes 4, 20. Vou lá na minha planilha e anoto aqui. Então, vou anotar. Eu vendi 5 cheiro verde por R$4, R$20. E assim eu vou a cada rodada. Se a gente tiver com tempo na aula, e eu proponho que a gente tenha tempo, a gente pode até o final do mês ir jogando. Rodada 1, rodada 2, final de semana, 2 dados. Aí posso vender 12 pés de cheiro verde. A pessoa deve pegar para revenda, né? Quem compra 12 pés de cheiro verde, mas tudo bem, é uma simulação. Vende 12 pés de cheiro verde aqui. Tem uma coisa que acontece neste jogo. Talvez eu jogue um dado para o meu consumidor andar pelo corredor e eu vou lá. Tirei número, estou aqui, lembra? Tirei número 2. Não, 2 vai cair. Número 4. 1, 2, 3, 4. Ixi, eu não sou dono nem dessa banca, nem dessa banca. Fazer o quê? Faz parte do jogo. Ele vai escolher entre outros 2 competidores. Qual o propósito dessa história? Propósito... depois eu vou mostrar as fotinhas aqui. Propósito é olhar se no final ganhei ou não dinheiro. Propósito é ajudar a calibrar o preço final, porque eu posso olhar, nossa, eu vou precisar vender muito nesse custo de produção que eu tenho aqui. Que esse custo de produção é bem próximo do real. O aluguel não vai existir. Não vai existir. Na vida real, lá na escola, não vai existir. Mas se fosse do lado de fora dos muros da escola, com certeza existiria, nem que seja o aluguel de uma banca aconteceria. Então, ele ter noção que para ele ganhar alguma coisa no final, ele precisa, primeiro, precificar bem
vender bem e vender uma quantidade significativa de produtos para que ele ganhe dinheiro no final. Essa é a ideia dele ter uma visão mínima, pelo menos, sobre o mercado. Aqui é uma fotinho de estudantes jogando, olha lá. Então, eles trabalham com post-its, cada post-it carrega o preço do produto e cada post-it significa que cada cor alugou uma dessas bancas e o jogador acontece, aqui a menina está registrando o seu preço e assim eles vão jogando. Essa aqui é, para vocês verem, a caixa do jogo com todo o kit de jogos. E aí, por fim, a gente chega finalmente no dia da culminância. Então a gente tem aqui os estudantes que montaram suas barracas, eles estão colhendo as suas hortaliças e estão vendendo. Esse grupo específico criou embalagem, tinha QR Code. E o que eu faço com o dinheiro da horta? Essa é uma pergunta. A nossa sugestão é que o dinheiro fique para a empresa deles e eles decidam como eles vão dividir. Não é muito o recurso que vai ficar e eles podem dividir entre eles. Essa é uma sugestão. Outra sugestão é que esse recurso fique para o ano seguinte da horta. Apoie a horta no ano que vai acontecer depois desse processo ter terminado. Outra sugestão pode ficar um percentual de cada empresa, e aí ficaria na conta do aluguel lá, um percentual de cada empresa ficar para a escola poder, por exemplo, manter o canteiro limpo para a turma que virá no ano seguinte. Quer dizer, há muitas saídas para essa história do uso do recurso e cada escola vai determinar o melhor caminho. Meu penúltimo slide fala sobre saídas pedagógicas. Aqui eu tenho várias fotos dos estudantes. Então a gente vê estudantes aqui na Exalc, aqui estudantes na Exalc em Piracicaba, visitando o laboratório de uma empresa em Piracicaba, aqui no viveiro de mudas em Ibiúna, aqui no espaço de inovação em Piracicaba. O que são as saídas pedagógicas? A gente propõe, vocês vão achar no livro do educador, que os estudantes saiam da escola pelo menos uma ou duas vezes, uma por semestre, para que tenham contato com a realidade. Então, conhecendo um produtor rural de verdade, as suas dificuldades, a sua tecnologia, como ele produz mudas ou como ele produz comercialmente, uma indústria de insumos, por exemplo, algum espaço de inovação de tecnologia. Isso não é difícil de articular e é possível acontecer, mas entender que isso, primeiro, isso não é um passeio, risquem essa palavra, né? Isso não é um passeio, isso é uma saída pedagógica que tem uma intencionalidade pedagógica para que esses alunos conheçam esse lugar e visitem esse lugar e aprendam com esse lugar. Então, crie espaços de aprendizagem, de troca, de conexão. E quando esses alunos voltarem para a sala de aula, isso tudo acontece antes da culminância. Quando eles voltarem para a sala de aula, que o professor ou a professora ou os professores dialoguem com esses estudantes sobre a aprendizagem, sobre o que ficou daí, sobre o que eles sentiram, o que eles foram estimulados nesse processo, nesse caminhar dessa saída pedagógica. E aí eu quero trazer aqui algumas oportunidades e desafios de toda a jornada da pedagogia da horta. Primeiro, de novo, o projeto da horta é um convite para a gente vivenciar metodologias ativas. Ele é um convite para a gente... já acontece muito espaço na escola da lousa, do giz, da bronca, do berro, do fica quieto. Esse espaço é outro espaço. A proposta que a gente tem é outro espaço. É do diálogo, é da troca, é da mediação, é da não lousa, é da experimentação, é do erro, está tudo bem, é da prática, de acontecer alguma coisa que de fato coloque o aluno no centro e que o aluno seja protagonista do processo dele de aprendizagem. Outro ponto, a horta é o meio, a horta não é o fim. A horta é um meio. É um meio que poderia ser a marcenaria, a carpintaria, a confecção, podia ser qualquer outra coisa. É a horta que a gente escolheu.
Não colher no final não é o problema. Não existe horta feia no processo, não existe horta feia de mato, não existe. É real. É uma experiência real e por isso que a saída nos produtores faz com que amplie a visão do estudante para entender, nossa, é real. Existe uma diferença grande, a gente não vai aplicar veneno jamais numa escola. Então o mato vai crescer, então é na capina mesmo que vai funcionar ou no arranque, ajudando, tirando ali da terra cada estudante. Mas em algum momento não dá conta de fazer isso. Então não se usa veneno em escola. Isso é importante. Então não existe horta feia. Produzir alimentos é uma indústria a céu aberto. Então, como eu disse, a gente está correndo aqui risco com os efeitos climáticos, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Para o sucesso do projeto é fundamental o engajamento da direção, da vice, da coordenação, da escola, por que não das famílias, para que o projeto tenha sucesso, seja integral, porque a horta não é, como está aqui, a horta não é de um grupo de estudantes. A horta é da comunidade escolar, é de todo mundo. Para continuar o processo, para continuar o projeto, a horta, para que seja independente do instituto, ela tem que ser abraçada por todo mundo, ela tem que ser acolhida por todos. Porque em algum momento, como instituto, a gente pode ajudar, mas em um momento a gente vai se retirar. Quem fica? Então, a comunidade escolar deve abraçar. E quando eu falo deve abraçar, se os estudantes estão... Se cada uma daquelas hortas é uma empresa do estudante, eu não posso eu tenho que tomar cuidado, pelo menos para ninguém na cantina, ou algum outro funcionário, ou algum outro aluno, roubar hortaliça e levar para casa, ou o próprio professor roubar e levar para casa. Então, se a comunidade abraça, ela também vai zelar por aquele espaço, vai cuidar daquele espaço, porque ela sabe da potência e das oportunidades que aquele espaço pedagógico propiciam para cada estudante e para cada família. Como eu disse lá no primeiro slide, lá na primeira aula, o professor deve agir como um facilitador. Ele deve apoiar os alunos na realização do projeto. Ele é o andaime dessa história toda. A gente, como instituto, está sempre aberto para fazer tutoria online, tutoria presencial, visitar a escola, apoiar, ajudar, escutar, trocar, juntar escolas para compartilhar boas práticas, isso é importante, criar essa rede de apoio entre escolas para que o projeto ganhe mais sustentação e maior capilaridade. E aí, por fim, o aprendizado que a gente gostaria de trazer aqui, o objetivo principal da pedagogia da horta, ele dialoga inteiramente com o nosso propósito do aprendizado que gera escolhas conscientes. É isso que a gente quer, é isso que a gente tem como intencionalidade, como desejo, é que o educador, o educando, eles saiam desse processo diferente daquilo que eles entraram. E não importa se não existe avançar muito, avançar pouco, não existe insucesso, existe o que cada um conseguiu. E está tudo bem. E aí, se ele tomar uma escolha diferente, na escolha de uma hortaliça que ele vai comer na casa dele, na conta que ele faz na decisão no mercado, ajudar a mãe, talvez, numa compra em casa, fazer uma conta diferente na hora de uma decisão qualquer, melhorar a relação interpessoal com seus colegas, ou lá no futuro, no mercado de trabalho, ser uma pessoa que tem uma visão maior de negócios, quantas possibilidades. Então, é isso que a gente sonha, é isso que a gente deseja. É um caminhar, é um caminho longo. Aqui foram 5 aulas, 5 encontros, mas não termina aqui. Só começa aqui nessa conversa com cada um de vocês. Bom, eu vou deixar aqui para vocês o meu contato, o Instagram do Instituto. Eu espero que, de fato, vocês tenham gostado. E esses são caminhos em que a gente pode se conectar, que a gente pode conversar, que o Instituto amplia a relação e continua essa aula, por que não, da gente dialogando sobre a horta, a pedagogia da horta e outros tantos projetos que o Instituto faz. E logo na sequência, não vai embora, logo na sequência dessa minha fala, quando eu parar de falar, começa um filme breve mostrando, eu vou abrir o kit de jogos
contando, mostrando o tabuleiro, mostrando as peças, mostrando um pouco das regras, de uma maneira bastante simples e didática, para que cada um veja mais de perto aquilo que compõe, entre tantas coisas, a pedagogia da horta. Espero que vocês tenham gostado e fiquem mais um pouquinho para ver esse vídeo. Tchau, até lá! Eu vou mostrar para vocês como vem cada kit de jogo. Então a gente tem uma caixa do jogo da Horta Mercado com os 4 jogos que serão entregues para a escola. Eu vou abrir um por um para cada um de vocês possam ver aqui. Então, a gente tem aquele primeiro jogo chamado O Baralho das Descobertas. E aqui a gente tem algumas perguntas. Vou virar o jogo inteiro aqui, ó. Quais são suas maiores qualidades? Qual a relação com a agricultura? Quando criança, o que você sonhava? E aí vai. Tem uma série de perguntas nesse jogo. Outro jogo, deixa eu tirar essa carta aqui, é o Super Horta. Então, o Super Horta, a gente tem as cartas com água, nutriente, luz, dificuldade, ciclo, espaçamento, são sempre dados reais e com várias hortaliças. Rúcula, espinafre, salsinha, cebolinha, salsa, anete. E assim por diante. Tem várias cartas. O outro jogo, é frente e verso. Então esse é o jogo, vou virar aqui, tá ao contrário. É o jogo esse aqui. Então, nesse jogo acompanham algumas peças, né? Que são a água e os nutrientes. As cartas de sorte e revés, que interferem diretamente no jogo. Então, por exemplo, agrotóxicos. E aí, um jogador vizinho para pegar uma água, tem uma situação aqui. E as cartas ficam posicionadas aqui, e aí cada jogada ele lê a situação e cuida do seu canteiro com as pecinhas daqui, né? Então ele tem lá pecinhas aqui que vão ocupando, que representam os jogadores do jogo até eles ocuparem o tabuleiro todo. Existe também um marcador que vai andando com eles aqui, ó. Plantio, primeiro dia da semana. Aula. E aí a gente segue aula a aula. O outro jogo é o jogo do mercado, que é esse jogo aqui, do mercado, que acompanha aquela planilha que eu apresentei. Então, o jogo do mercado com a planilha. E aqui também, aqui a gente vai utilizar os dados. Vai utilizar os post-its, que de cada cor é um jogador que alugou, e o marcador dos dias da semana.
E aí o cliente que fica aqui no início, e à medida que o dado vai saindo, o consumidor vai andando. Aqui é cor preta, acho que não dá para ver direito, né? Dá para ver sim. O consumidor vai andando. Uma coisa importante de dizer também é que a gente tem nos 2 jogos os manuais. Então, o manual do jogo da horta e o manual do jogo do mercado. Está tudo aqui disponível, explicando como funciona cada um dos jogos e como aplica, etc. Está tudo sempre aqui, tem o acompanhamento do jogo. E, por fim, o livro da Pedagogia da Horta, que contempla, como eu disse, tudo que a gente falou já ao longo dos encontros, a base da BNCC, a teoria do Filion, de empreendedorismo, as questões do empreendedorismo, a própria BNCC, falando aqui, né? A gente tem aqui a BNCC. E aí um exemplo de uma aula, por exemplo, uma dessas aulas aqui, ó, a gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó, a habilidade contemplada na BNCC que essa aula faz. Então, essa aula, com quais habilidades a BNCC está trabalhando. Acho que aqui é até mais fácil de ver. Aqui é a aula e a habilidade. Então, e aí o livro tem tudo, aqui o jogo, como joga, como acontece, tem todas as questões de marketing. E no final do livro tem dicas agronômicas também, algumas dicas importantes para ajudar aquela que forem plantar, produzir, tem algumas dicas. E também tem alguns referenciais de metodologias ativas, como as estruturas libertadoras, bibliografia que a gente recomenda, que está utilizando, alguns livros e vídeos para inspiração também. Então, a gente traz uma série de livros e vídeos que o professor pode usar para que ele possa assistir e sentir estimulado a pesquisar. Acho que é isso que a gente traz. E a gente espera que tenha ajudado vocês.